Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Ebenezer Thiago, você está no Simplesmente. E é um prazer conversar com vocês e compartilhar um pouquinho das minhas vivências e das minhas experiências. No vídeo de hoje eu não quero falar um pouquinho sobre bariátrica, eu quero falar um pouquinho sobre paternidade. Eu compartilhei com vocês no vídeo anterior que no dia 14 de setembro a minha filha nasceu. E eu queria abrir um leque aqui da nossa parte de conversa para falar um pouquinho sobre paternidade ativa e sobre alguns impactos que isso já tem causado na minha vida. Eu deixei algumas coisas no ar no vídeo quando eu falo da chegada da Yolanda, mas hoje eu quero compartilhar com vocês qual foi a minha experiência com relação à vivência de um parto. A Yolanda, ela é fruto de uma gestação não planejada, pois eu e a minha esposa, a gente já vinha de algumas gestações que não deram certo. A gente teve a primeira gestação, que foi anembrionária, e ela sofreu um aborto espontâneo com 13 semanas. Depois disso a gente ficou bem mal e decidimos que não teria filhos, e aconteceu a greve dos caminhoneiros, e aí a gente engravidou do Noah, o nosso primeiro filho. Porém, com 27 semanas, o Noah também nos deixou, ele não chegou a nascer. O cara lá de cima, com todo respeito, Deus estralou o dedo e o Noah nos deixou. E aí depois disso, tanto eu quanto a minha esposa, a gente ficou sem chão. A gente decidiu que nós não teríamos mais filhos e que nós não tentaríamos ter mais filhos. Só que a gente, de alguma forma, não foi irresponsável. Por favor, não me julguem, eu acho que o método de contraceptivo feminino, ele é muito ofensivo e muito danoso ao organismo da mulher. Então, a gente em casa testou N métodos contraceptivos e em todos a minha esposa, ela passava muito mal. E aí, nessa perspectiva, a gente eu falava para ela que não queria nenhum método contraceptivo hormonal, porque ela sofria, E nada mais justo que eu, que estou fértil todos os dias, que passasse por algum procedimento justamente para que ela não fosse exposta a hormônios para não ter bebê. E aí, nisso, veio a Yolanda, A minha esposa engravidou e deu certo a gestação da Yolanda. Claro que foi uma gestação repleta de incertezas, A gente tinha medo de contar para a família, a gente tinha medo de criar esperança e chegar na 27ª semana e a Yolanda nos deixar. Não foi uma gestação planejada justamente por conta disso. A gente já tinha de alguma forma trabalhado no nosso coração de que nós não teríamos nenhum filho e que se fosse para a gente ter algum filho, esse filho não seria da forma biológica. A gente pensou em adoção, ou também a gente pensou em não ter filhos, E aí eu falei para ela, assim, olha, partindo do princípio que a gente já tomou essa decisão, eu não tenho nenhum problema, eu não vou me sentir menos homem ou ofendido pelo fato de me submeter a um processo cirúrgico e realizar a vasectomia, para que você não seja exposta a nenhum hormônio com relação a método contraceptivo. Então, nisso a gente já estava certo. E aí, o cara lá de cima, com todo respeito mais uma vez, Deus nos surpreendeu com a vinda da Yolanda. Foi uma gestação super tranquila, a gente fez o pré-natal, tudo certinho. A gente expôs isso para o nosso obstetra, que ela já vinha de um histórico de 3 gestações infrutíferas, e aí todos os exames possíveis e imagináveis foram realizados tanto na Késia quanto na Yolanda. Graças a Deus a Yolanda veio, a Yolanda nasceu cheia de saúde, mudou toda a nossa perspectiva de vida. A gente ainda está sem dormir, porque é recente, ela tem ainda sofrido um pouquinho com os horários, mas Deus nos abençoou com uma menina linda, 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 linda. E a gente se tornou pais corujas. A gente tem certeza que as coisas acontecem da forma com que Deus quer e com que Deus deseja. Às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem da forma com que acontecem, mas Ele sempre está certo. E aí às vezes a gente que não entende o agir dele nas nossas vidas.
Com relação à chegada da Yolanda, a gente estruturou para que esse parto fosse da melhor forma possível. A gente queria que fosse o mais humanizado possível, respeitando tanto o tempo da Késia, como também respeitando o tempo da vinda da Yolanda. A gente pesquisou dentro daquilo que o nosso plano oferece, quais eram os melhores hospitais e que atendiam essas demandas nossas, né? Demandas e caprichos nossos, tanto meu quanto da Késia. Mais da Késia do que meu, porque eu só seria o suporte para ela nesse momento. E aí a gente foi direcionado, né, de acordo com as nossas pesquisas, para o Hospital Santa Maria em São Paulo, onde tem uma estrutura ímpar com relação a parto normal. E a Yolanda teve todos os indícios de que seria uma criança que viria por parto normal. A Késia, ela não sofreu com dilatação, ela conseguiu se dilatar, porém eu acredito que foi se passando o tempo, por mais que estivesse tudo bem com a Yolanda, como também com a Késia, a gente foi conduzindo para uma cesárea, e aí a Yolanda nasceu de uma cesariana, né? Nasceu bem, nasceu saudável. Aí você fala assim, mas não foi o parto que vocês sonharam ou imaginaram. Realmente não foi o parto que a gente tinha planejado, mas foi o parto que Deus escolheu para ela nesse momento. Foi o parto que também ela fez, e a gente está muito feliz com isso. Por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque eu tinha um sonho muito grande de ser pai, né? E aí eu achava que isso não iria se realizar. E até mesmo depois, quando a gente decidiu não ter mais filhos e com a vinda da Yolanda, a gente criou até essa esperança. Tanto eu fiquei com muito medo, como a minha esposa também ficou com muito medo de os nossos sonhos serem frustrados mais uma vez com relação à gestação, né? Hoje eu vejo o cuidado de Deus em todos os passos que a gente dá. Eu entendo tudo aquilo que Ele direcionou e por que as coisas caminharam dessa forma. E foi muito bom para a gente ver e sentir o cuidado do Senhor nessas medidas. Com relação à paternidade, eu estou amando ser pai. É um sentimento ambíguo, né? Você olha aquele serzinho, você fala, é um milagre estar aqui. E aí você ama de uma forma completamente diferente. Eu não consigo explicar como que é esse amor, mas é um amor totalmente diferente de qualquer outro amor que eu já senti. E também é um sentimento de bastante responsabilidade, né? E eu acho que aí entra a ambiguidade, né? Porque você fica feliz e preocupado ao mesmo tempo, né? Você já tenta fazer algumas projeções que não é tão interessante para o momento, e aí às vezes você acaba não desfrutando de alguns momentos que você está vivendo no presente. E é algo que eu tenho tentado trabalhar dentro de mim, né? Eu viver cada dia com a Yolanda de forma presente. Falando sobre paternidade ativa, eu falo para minha esposa que eu quero muito participar de todos os momentos da Yolanda, né? E quero fazer com que ela entenda que ela pode contar tanto com a mãe quanto com o pai de forma ativa, né? Entrando um pouquinho nesse ponto, e aí depois a gente pode se aprofundar numa conversa. Eu acho que as pessoas que querem exercer essa paternidade, elas precisam de alguma forma mostrar isso para o mundo. Nosso mundo, ele ainda vem muito misturado de machismo estrutural. Ele vem aí nessa perspectiva de que homem não pode isso ou não pode aquilo, ou atribuindo à mulher uma responsabilidade que não é só dela. E eu acho que as pessoas, os homens que querem exercer essa paternidade de forma mais ativa, eles precisam mostrar isso, né? Mostrar isso nos locais de fala, mostrar isso nos meios de convivência onde esse pai está, né? Porque você acaba de alguma forma ficando sem voz, né? Eu compartilhei com vocês no primeiro vídeo de que não tem trocador de fralda no banheiro masculino, né? E pasmem vocês, eu passei uma experiência muito chata com a Yolanda. A Késia teve uma reação alérgica da cirurgia
e a gente foi até um hospital, e no hospital não tinha um trocador de fralda no banheiro masculino. A minha esposa precisou fazer a medicação, né, no centro de enfermagem, e eu fiquei com a Yolanda precisou de cuidados nessa área, e aí eu fui, né, até a recepção do hospital e falei assim, olha, eu preciso de um trocador. Ela falou assim, olha, não tem no banheiro masculino, você vai precisar usar o banheiro feminino, né? É constrangimento para mim, no sentido de estar usando o banheiro feminino, não por estar usando o feminino, mas não ter um local apropriado para que eu trocasse a minha filha, como também para qualquer mulher que fosse entrar no banheiro. Ela iria entrar no banheiro e ia ter um cara lá, né? Então parece besteira, mas é uma experiência que eu já passei por isso, entre outras que a gente vai passar. Quando ainda tem um trocador em qualquer ambiente, né? Às vezes a gente vai em algum lugar e não tem nem sequer um trocador para trocar a fralda da bebê. Mas isso daí é algo também que a nossa sociedade precisa se adaptar, tá? Gente, eu estou amando ser pai. Foi uma experiência única e vai ser única porque, a não ser que o cara lá de cima nos surpreenda mais uma vez, eu já fiz a minha vasectomia. Então a Yolanda, ela tá aí, provavelmente vai ser uma filha única, biologicamente falando. Se mais pra frente a gente decidir ter alguma criança, provavelmente vai ser adotada, mas é algo que a gente ainda precisa amadurecer, tá? Obrigado por me dar essa brecha de compartilhar com vocês o meu sentimento com relação à paternidade, e qualquer coisa a gente está à disposição. É um prazer de verdade, de coração, compartilhar tudo isso com vocês e fazer com que vocês façam parte dessa minha história, pós-cirurgia e agora também pós-Yolanda, tá? Um grande beijo, um abraço, fiquem com Deus.